primeira igreja presbiteriana em Petrolina. Uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer. Como foi aí o... Vamos dialogando um pouquinho enquanto a gente começa. Como foi o CCV de vocês? Eu vou explicar para aqueles que estão nos visitando o que significa CCV. O culto do cotidiano da vida. Como foi o culto do cotidiano da vida nos outros 6 dias? Como assim, pastor? Então vou explicar um pouco mais. Como você se comportou como pai durante os outros 6 dias anteriores? De segunda até o dia de hoje, como foi seu comportamento de pai? Isso é CCV como pai. E como mamãe? De segunda até hoje, qual foi seu comportamento de mãe para com os filhos? Isso é CCV. E como esposo? De segunda até hoje, como foi seu comportamento de esposo para com a sua esposa? Isso é CCV, culto do cotidiano da vida. Exemplo, tratá-la basicamente bem. O básico já está bom, mas Deus quer mais, abundância, né? Quem é a referência de liderança masculina no lar? É Cristo. Maridos, amai as vossas, assim como Cristo amou a igreja. E as esposas? De segunda até hoje, qual foi o comportamento dirigido aos seus maridos? Respeito, carinho. Eu não estou falando aqui de perfeição. Por favor, acabe com a história de perfeição, pois entre esses 2 jardins não existe perfeição. Tem aquele dia que ambos se levantam olhando um para o outro assim, um olhar não muito agradável, querido. Nós somos imperfeitos mesmo. Agora, passou o dia assim, eis aí é o problema. Depois tomou café, ainda ficou assim, eis aí o problema. Aconteceu uma queda de braço, eis aí o problema. Deixou o sol pairar sobre a ira, eis aí o problema. E o CCV como cooperador de uma empresa? Você fez questão de chegar na hora do compromisso da empresa, isso é CCV. E estando lá, você de fato não roubou nenhum minuto da empresa, fazendo de conta que estava fazendo sem fazer, isso é CCV. Eu tenho aqui, me permita, guerreiro, eu tenho aqui um cidadão de bem de alto patente do Exército. Me permita, viu, guerreiro? É o Hermes. Hermes, você tem um colega pastor que ele hoje já viajou do Exército, ele. Está em Fortaleza hoje. E quando ele morava em Recife, fizemos um acampamento juntos. A igreja que ele pastoreava e a que eu pastoreava também. É de Mills. Na época ele era sargento, eu não sei se ele já foi promovido aí a tenente. Aí ele falou: reverendo, você não sabe do maior. Veja que tristeza, gente. Claro que há exceções, por favor, não vamos generalizar. Em tudo na vida há exceções, nada de generalizações. Mas Emerson, ele disse que os soldados que davam mais trabalho a eles eram os que diziam cristãos. Os que davam mais trabalho eram moles. Eu lembrei, porque eu olhei para ti, eu lembrei. Aí ele olhou para mim: não é feio isso, reverendo? Eu digo: é, meu irmão. É. Isso é um CCV. Durante a semana você fez um comentário sobre alguém. Ninguém vive sem fazer comentário do outro, gente. Nós somos seres sociáveis. Uma coisa é falar sobre, outra coisa é falar de. Perceberam? Falar sobre e falar de é diferente. Agora, mesmo falando sobre alguém, qual foi a motivação? Isso é CCV. E qual foi o objetivo? Isso é CCV. E para quem você falou sobre? Isso é CCV. Entende? Você viu alguém durante a semana com uma intensa necessidade de urgência. Você fez o que diante disso? Isso é CCV. Você passou por alguém e não deu bom dia. Você foi fazer a sua feira no mercadinho e você não tratou bem a pessoa que estava lá no caixa. Ah, mas eu
eu não falei nada contra, mas às vezes a cara feia já está dizendo algo ruim para ela. E às vezes, eu confesso, todos nós vacilamos nessa área, aqui e acolá. Ela não tem nada a ver, a pessoa que está ali. Mas a gente já vem, não é? A gente já vem como mastigando algum problema por aí. A gente não percebe que a nossa cara vai ficando ranzinza. É ou não é, gente? Você já se pegou assim? Eu já me peguei, passando mas não tem nada a ver. E eu lá sério demais. Aí eu olhei assim, opa, bom dia, querido. Não é fazer de conta não, gente, é realidade. Isso é CCV. Isso é CCV. Alguém fez algo por você e qual foi a última vez que você disse muito obrigado? Isso é CCV. A gente criou uma mania de achar que dizer muito obrigado para o outro, reconhecer o outro é idolatria. Não, meu irmão. Você adora a Deus praticando a cultura da... E você que é filho, qual foi a última vez, morando aqui ou morando fora, que você pelo menos ligou e disse: oi mãe, oi pai? No dia a dia, nós praticamos, querendo ou não, CCV. Agora a questão é, Deus está se agradando do nosso CCV ou não? Beleza? E a lição de hoje tem tudo a ver, Daniel. A lição de hoje tem tudo a ver. Falar em CCV, a lição de hoje tem tudo a ver. O gabinete, para o exercício pastoral no gabinete pastoral, várias bênçãos o gabinete recebeu, além do trabalho, da dedicação da comissão, trabalhou com afinco, já fizemos menção aqui. Mas outros irmãos indiretamente também abençoaram o gabinete pastoral, o exercício do pastoreio com o frigobar, não é? E xícara e outras coisas mais maravilhosas. Mas hoje o exercício pastoral também foi enriquecido aqui hoje, não é? Para o trabalho pastoral do gabinete pastoral. Imagina o que é isso? Pois é, gente. Isso é cultura da honra. Isso é pensar na obra. Está vendo? Isso aqui é CCV. Ninguém pediu no sentido de quem tem para dar. Não. O Santo de Deus olhou e disse: para o exercício do pastoral, no gabinete pastoral é ideal isso aqui. Que maravilha! Deus seja louvado. Agora sim, abramos a Bíblia. Lição aí. A igreja deve ser pura no mundo. Oi? Um tablet. Eu pensei que tinha passado um tablet, legal, não é? Um Galaxy A7. Maravilha, ó. Ali, gabinetando ali com a ovelha e registrando o histórico dela. Claro que é só para mim, fique tranquilo, viu, gente? Nós não expomos na frente do ventilador o histórico da ovelha, até porque meu compromisso é com... Mas é bom ter o histórico dela, não é? O histórico dela é um tablet, guerreiro. Não é bênção? Olha como o gabinete pastoral está ficando mais enriquecido. Ao Senhor toda... Está uma lindeza. Sempre que eu entro ali para gabinetar, cuidar de alguém, eu entro olhando assim, rapaz, que bênção. Que bênção. Maravilha. Sim, já foi. Seu primão, lá na porta já disseram, ó, família de Manuel, de Joelso. E eu já disse para ele, não tira a barba não. Eu não sei por que eu disse isso. Gente, vamos lá, Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, e olha, mais vezes, as portas estão escancaradas, viu? Vocês ouviram aqui, somos uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer. Aos homens que não usam barba, vocês também são homens sem barbas, por favor, não se preocupem, em o nome de Jesus Cristo, viu? É porque a gente brinca. Mateus capítulo 5, os versículos 13 a 16, a pureza da igreja diante dos homens, diante do mundo. Mateus capítulo 5, lição 10, a nova revista já foi escolhida para quando essa aqui foi encerrada, iniciar classe de adultos e classe de jovens de UPA.
Segunda-feira o presbítero Humberto vai proceder com a compra. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 13. Vamos fazer uma leitura bem gostosa, bem didática, bem pausada, bem assim, elucidativa, bem clara. Só a leitura em si já deve ser bem clara para a gente. Vamos lá. Quem está aí afirmando isso é o Rei Jesus Cristo. Então vamos lá. Ele olha para os seus, o seu povo, a sua igreja incipiente, no início ali, e diz: vós sois o... Lembra do que Paulo disse lá em Colossenses? Buscar as coisas do alto. Veja a conexão. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, o que acontece com o sal? Como lhe restaurar o sabor? Acontecia lá na época, para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Era transformado em calçamento para os homens pisarem. Ele diz: vós sois o sal da terra. Aí a revista tem tudo a ver com isso. A pureza da igreja diante do mundo, dos homens. Por que Cristo disse isso? Ele não disse vocês serão, ele disse vocês são. Na Nova Almeida atualizada. Vocês são o sal da terra. Por que isso? Qual a importância do sal? Ainda hoje o sal é importantíssimo, não é, Dia? Você que ama um bom cardápio, sabe fazer muito bem. Aprendeu desde criancinha. Não é só você não, outras mulheres aqui também sabem, mas eu uso mulheres como referência aqui. Faz uma comida gostosa, Diva. Para que serve o sal? Muito especialmente naquela época e hoje também. E naquela época, tinha geladeira? Não. Frigobar? Freezer? Não. Então, como era que se preservava, por exemplo, a carne? Sal. Sem o sal, o que aconteceria com a carne acontece hoje também, mesmo tendo freezer, geladeira. Imagine naquela época o que aconteceria com a carne sem o sal. Entrava num processo de putrificação, apodrecimento. Deixe uma carne na pia 5 dias sem sal. Viaje e deixe uma carne na pia 10 dias fora. Oi? Basta 2 dias. Quando Cristo disse, vós sois o sal da terra, Ele está dizendo, vocês são aqueles que impedem o mundo de chegar ao ápice, ao topo do apodrecimento. Pois o mundo pós-queda, o mundo com a queda de Adão e Eva, o tronco da humanidade, o representante federal, ele já entrou ali num processo de apodrecimento. Apodrecimento moral, ético, querido e meu amado Joelso. Eu agora tenho uma 51, guerreiro, não é só 50 não. Viu? Agora é bênção. O processo de apodrecimento começou lá na queda, guerreiro. Lá na queda. Os princípios e valores do reino, a ética de Deus, a ética do reino, ela foi agora entrando em esquecimento. O povo foi virando as costas para a ética de Deus, os valores de Deus, os princípios de Deus. Então, quando Cristo diz, vós sois o sal da terra, no primeiro momento Ele está dizendo, vocês, igreja, é você que deve, vocês estão aí para impedir o ápice, o clímax do apodrecimento. E meus irmãos, o mundo já não está totalmente podre por causa da presença da igreja, apesar das suas próprias falhas. Seja na antiga administração da Aliança da Graça, seja na nova administração da Aliança da Graça. É claro que existe a relação entre graça comum e graça salvadora.
A graça salvadora de Deus faz com que um ímpio, como juiz, procure fazer justiça, no mínimo civil. Mas esse ímpio, esse incrédulo que é magistrado, e ele procura fazer uma justiça civil, fruto da graça comum, tem por trás aí, mesmo ele acreditando ou não, odiando a igreja ou não, a presença da igreja. Vós sois o sal da terra. Por quê? Estamos no mundo, no processo de apodrecimento moral, ético, espiritual e tudo mais. Vejam que responsabilidade da igreja. Vós sois, tem a ver com a nossa identidade. O interessante é que nessa afirmação nós temos identidade e ao mesmo tempo missão. Vós sois, não é, Vitória Albuquerque? Vós sois o sal da terra. Envolve o ser. Mas aí, olha, a partir do que vocês são, missão: impedir o apodrecimento moral do mundo. Impedir que o mundo abrace completamente uma vida desregrada, sem regras. Impedir que o mundo de fato seja engolido pela areia movediça do relativismo. A igreja não impede que alguns setores do mundo, em alguns lugares geograficamente falando, em algumas instâncias, ela não impede que o relativismo desapareça, ou ela não impede que ela apareça, mas ela impede que o mundo como um todo seja engolido pelo relativismo. Pelo pluralismo religioso. Quem aqui já não ouviu? Todos os caminhos levam a Deus. E recentemente, para isso Deus levanta os teólogos, para isso Deus levanta os estudiosos bíblicos, como dava de Deus. Já tem aí afirmações maravilhosas sobre isso. Aí já tem pastores afirmando, com base na Escritura, dizendo, de fato, todos os caminhos levam o homem a Deus. Agora precisam completar a frase. Todos os caminhos levam o homem a Deus como juiz, mas só tem um que leva o homem a Deus como filho, perdoado, absolvido, amado, eleito, ovelha, Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O que significa isso? Todos os caminhos levam o homem a Deus como juiz. É que todos os homens comparecerão diante dele. Apocalipse 20 e 21 nos apresenta o dia do juízo final, numa linguagem simbólica, mas que transmite uma verdade, uma realidade espiritual e cósmica. O dia daquele que está sentado no trono e vai julgar todos os povos, todas as nações. Em Apocalipse 20, 21 até nos apresentam que existem livros. Os livros serão abertos e o histórico de cada ser humano vai ser apresentado publicamente. Mas fala também de um livro, o livro da vida, o livro do Cordeiro, entendeu agora? Então, de fato, todos os caminhos levam o homem a Deus. Seja como juiz, seja como pai. Como juiz, é só continuarem fazendo o que estão fazendo. Não importa em que religião se encontre. Como pai, só tem um caminho. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo é exclusivista. Então, quando ele disse, vós sois o sal da terra, identidade, mas ao mesmo tempo que ele nos apresenta a nossa identidade, Léa querida, guerreira do Senhor, estamos juntos no Senhor e para a glória do Senhor, existe aí implicitamente uma missão de impedir que esse mundo seja totalmente engolido pelo que já falei. Relativismo, pluralismo, secularização da fé, avarezas, ganâncias e tudo mais que não presta, as obras da carne. A igreja é a agência que Deus usa, um cheiro no coração, guerreiro. A agência que Deus usa para impedir que o mundo seja engolido pelas obras da carne. Mas aí tem uma questão aí.
O sal, guerreiro, Tassiana querida, para ele salgar, ó, é uma pergunta apenas retórica, apenas para a gente dialogar, eu sei que você sabe, Tassiana. O sal, ele só exerce a sua função de sal quando ele sai do saleiro. O sal no saleiro promove alguma coisa? Raquel? Esperei que alguém carinhosamente quer. O sal no saleiro, pastor Abraão, faz alguma coisa? Eita, quem cuida do coração aqui vai dizer, pastor, porque minha esposa tem dito, mas gente, eu gosto, eu sou sertanejo, sou também baiano, misturo de pernambucano, eu tenho um pouquinho de cada estado do Brasil, porque já viajamos muito, um pouquinho de tudo, mas eu gosto de pegar uma manga aqui acolá, geladinha, muito especialmente quando o Jade não está, porque quando ela está, ela diz, meu filho, aí eu pego o salzinho, agora aquele salzinho amarelinho, o rosa, qual é o nome dele? É o sal do Himalaia. Ontem mesmo ela passou o dia lá com as irmãs um trabalho da SAF, e eu fui lá, peguei a manguinha. Maravilha! Eu dei um intervalo no meu estudo, guerreiro. Peguei a manguinha, que tem momento. Por favor, vamos fazer um recorte aqui, né, Sinara? Vamos fazer um recorte aqui. Tem hora que aquela palavrazinha, vamos fazer um recorte, cuidado. Tem hora que você quer olhar assim e diga, eu também tenho direito de ser feliz. Ser feliz também, às vezes, é comer uma manguinha com sal. Não pode ser todo dia, toda hora, nem muito. Só não usa essa conversa de eu tenho direito de ser feliz para desobedecer a Deus. Aí não tem não. Porque não há felicidade distante de Deus. Mas é gostoso o sal na manga. Mas eu só sinto o sabor. Ela olhou para mim agora e disse, eita, meu amigo, hoje é o teu aniversário. Fique tranquila. Mas ele só faz efeito quando ele sai do saleiro. Ele só faz efeito quando ele sai do saleiro. Quem pode falar muito o quanto faz falta o salzinho na medida certa é quem não pode comer sal, não é? É ou não é, gente? Eita, minha... Você percebe que a pessoa quer um pouquinho de sal, só com o tempo ela se acostuma também. Mas faz falta. Às vezes a igreja se comporta assim. Ela sabe que ela é sal, mas aí ela fica onde? No saleiro. Entendeu, Andréia? Ela fica no saleiro. Ela fica no saleiro. E esse aí o problema. Eu já preguei um sermão sobre isso lá em Recife. Eu já fiz apenas citação aqui. O sal precisa sair do saleiro. Misericórdia, é mesmo. É nova também? Então. Deixa eu confessar aqui um vacilo meu. Se ele estiver assistindo, já era, ele é amigão. Se tornou um amigo, né? Amigo em vários níveis. Botaram água aqui. O pastor Iraquitão estava aqui pregando, domingo à noite. Aí a primeira parte da liturgia, guerreiro, bateu a sede, primeiro gole. Depois que eu chamo ele para pregar, ele bateu a sede, foi quando eu notei que ele pegou o copo e disse, Aí eu olhei assim, baixei a cabeça e disse, bem, eu não estou doente. Deixa para lá. Isso aí eu vou contar para ele quando eu chegar lá um dia em Recife para bater um papo, tomar um cafezinho. Tem que tomar cuidado mesmo. Verdade. Já faz isso há anos mesmo, guerreiro. Uma vezinha só. Aí eu baixei a cabeça, rapaz, e o bichinho, gluqueou. Eita, rapaz. Mas eu não falei para ele, agora já era, está aí no YouTube. Se ele assistir hoje, ele vai saber disso. Gostei demais daquele cabra. Então, gente, o sal tem que sair do saleiro, dentro de casa, na escola, universidade, no trabalho, como pai, como mãe, como filho, professor, advogado, juiz, construtor, pedreiro, gari, porque todas essas funções são dignas. O trabalhador é digno do seu
salário. A Bíblia não diz que quem é médico apenas é digno do seu salário. O trabalhador é digno do seu salário. Mas ele tem que estar lá como sal, que é um desafio, gente. Não é fácil não, estou dizendo que é fácil não. Porque o mundo chama você para fazer o contrário. O mundo chama você para fazer conchavos. O mundo chama você para, rapaz, todo mundo faz. Rapaz, eu não sei você, mas eu já ouvi, queridos, na Grande Recife, nas minhas andanças, alguém dizer, poxa, um incrédulo falando para mim assim, mas eu conheço um pastor que faz. Mas ele diz que não há problema, o cara citando para mim. Uma coisa são questões adiáforas, né? Se fizer, não peca. Se não fizer, também não peca. Outras coisas são questões morais, éticas. Não é fácil não, gente. Estou falando que é fácil não. É um desafio, mas tem que ser sal. E aí foi dentro dessa perspectiva que Cristo disse: o que importa o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Foi nessa perspectiva que ele disse: quem perder a sua vida, achará. Mas quem achar a sua vida, perdê-la. A primeira igreja presbiteriana de Petrolina, ela é sal, mas ela tem que sair do saleiro. Ela é sal quando está no seu ajuntamento santo. Ela é sal quando os seus membros saem daqui e amanhã volta para os seus compromissos, as suas agendas. Sal, claro, com sabedoria, claro, com prudência. Por favor, não entenda a igreja sair do saleiro, não entenda não é imposição, não é impor que o outro faça o que você faz, não é isso. Mas é também impedir que o outro também não venha forçar que você faça o que ele faz. O sal fora do saleiro. Agora tem um probleminha. Cristo disse: se o sal se tornar insípido. Como é? O que significa o sal se tornar insípido, gente? Ele não tem mais o poder de salgar. Ele impede o processo de putrificação, de apodrecimento. Mas o sal também, quer dizer, ele dá um saborzinho aí. Agora, quando o sal perde essa força, ele deixou agora de ter a sua utilidade. Para nada, Cristo foi direto, para nada mais presta. Isso é pesado, guerreiro. Presbítero Manuel, o microfone ali para o guerreiro. Para nada mais presta, isso é pesado, meu irmão. Ele está falando do povo dele, das ovelhas. E vai além de não prestar para mais nada, Carlos, guerreiro, Silva, diz o texto que ainda vai além. Agora só serve para ser colocado, usar como calçamento e ser pisado pelos, sabe o que é isso? Zombaria, escarnecimento, desdenhamento, fazendo aqui uma aplicação do que ele quer dizer. Só serve para ser o quê? Pisado pelos homens, humilhado pelos homens, zombado, escarnecido. Só serve para isso. Se a igreja perder a sua força de sal, presbítero Manuel. É interessante que a gente acorda na segunda-feira amanhã, depois de ter se alimentado, e a gente sai preparado para ser sal, não é para fazer diferença na vida do outro. E passar e ver um necessitando de ajudar e fazer, não é fácil, mas que é a nossa missão em fazer e devemos fazer, ser sal. E quando a gente vai para o estágio 2, né, quem brincar de videogame sabe mais ou menos o que é isso, não é na ação, pastor, é na sua reação. E aí uma coisa mais difícil, temos que ser sal aí. Isso. Não só naquela predisposição de fazer, mas quando você é atacado. Aí eu sempre falo assim, a maturidade do cristão, eu costumo dizer assim, quando eu vejo a reação do cristão. Justamente. Né? Quando ele é atacado, como é que ele reage? Né? Aí você mede a maturidade de ser sal. A nossa reação. E precisamos ser sal também quando atacados. Isso. Fazer essa diferença. Justamente. É mais um. Isso é o testemunho, né? O dia a dia. Isso. Coisa do tipo. É mais um exemplo da dimensão da identidade como sal e da função. Toda ação
provoca uma reação. Mas aí nós sabemos que, fazendo uma junção entre o conhecimento geral que existe hoje como fruto da graça comum e a palavra de Deus, que é perfeita, o cristão não pode ser governado pela reação do outro. Boa sua fala, guerreiro. Por isso o dever de ser sal. Porque muitas vezes nós deixamos que o outro, a reação do outro, governe a nossa ação. E que a ação do outro determine a nossa reação. E a gente não pode permitir que a ação do outro determine a nossa reação. É difícil. Por isso Paulo disse: esmurro o meu corpo, reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outro, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Queridos, eu estou falando aqui como pastor no sentido amplo. Ah, não é o meu não. É no sentido amplo como pastor. Por favor, é apenas ilustrativo desses 24 anos de pastorado. Então é melhor que eu ouse colocar-me eu mesmo como exemplo. Porque possa ser que, se eu colocar uma pessoa ou outra, eu constranja, de repente, sem nem saber o que está acontecendo. Microfone aqui, para o Joel. Enquanto o microfone chega, deixa eu só colocar aqui. Chega um... Não, é bom, ele está gravando. Enquanto ele coloca, preste bem atenção. Veja a minha ação, guerreiro. A minha reação diante de uma ação que me machuca como pastor. Meu amigo. E às vezes você não pode abrir para ninguém, meu amigo. É desafio. Por amor à ovelha, você não pode nem... Você gostaria de rasgar o coração para uma ovelha ou outra. Aí você engole. É uma fala. É um texto que claramente, quem faz uma simples leitura de texto percebe que há um recadinho para você, que há uma mensagem para você, não é, Vandinha? Que há uma indireta para você. Uma leitura simples de texto, você percebe, gente. E aí você percebe, olha, a vontade da reação é preparar um texto com 500 palavras, 10.000 palavras, mas você diz: mas eu tenho gente ali que eu pastoreio, eu não posso, eu não devo. Mas seu coração fica fervilhando e você precisa abrir a boca às vezes. Às vezes eu abro para Jajá, ela é o meu divã. Mas às vezes não, porque também ela é ovelha. Aí, guerreiro, você colocou bem, amadurecer é bom. Porque aí você diz: não. Você já tem identidade em Cristo. Você tem convicção de quem te chamou, do que você está fazendo. Não deixe que isso impeça que você continue. Não é só eu não, guerreiros, por favor. Eu não estou aqui narrando, passando uma ideia de vitimazinha, não estou dando um exemplo. Todos nós passamos por isso. Boa fala do Príncipe Manuel. Não deixe que a ação do outro determine a tua reação. Porque muitas vezes deixamos. Como assim? O outro te tratou mal, aí ele determina a tua reação. Como? Aí você vai ir na lata. Porque eu sou assim. Não, você não é assim. Você é o que Cristo diz que você é e tem que ser para a glória dele. Aí tem que engolir o sapinho, fazer assim, ó. Chorar sozinho, rasgar sozinho, até dizer para Deus: olha, Senhor, hoje a vontade que eu tenho é... E Ele permite que você faça isso, sozinho assim, ó. Hoje, Senhor, a vontade que eu tenho é... Rasga o coração, entra no divã, aí daqui a pouco você percebe a ação soberana do Espírito Santo na alma e vai mexendo com você. O dia passou, o segundo dia, terceiro dia... E aí você venceu. Deus seja louvado. Joelson. Pastor, o senhor tem uma divã e eu tenho uma divinha. Ah, é? São parecidos. É contigo essa história mesmo, né, guerreiro? Pegando aqui um pouco a carona da fala do meu irmão, o presbítero Manuel, o sal ele tem, às vezes, ele tem o poder de deixar
o efeito dele só com uma pitadinha. Não é verdade? Só com uma pitadinha. E às vezes, a gente, só com essa pitadinha, a gente pode ser sal na vida de alguém. Não é verdade? Assim, uma pequena palavra, um pequeno gesto, né, um pequeno carinho, um mimo, você pode fazer diferença na vida de uma pessoa. Então, assim, usando o sal como parâmetro, a gente pode ser da mesma forma do sal. Excelente tua fala. Olha, estamos complementando, né? Colossenses 4,6, dentro dessa fala também do Joel. Só observe, porque há um probleminha aí. Você perceberam uma palavrinha aqui? Manuel falou de reação. E a gente precisa ser sal na reação. E a dica é não deixar que a ação do outro determine a nossa reação. Aí precisamos estar alicerçado na palavra, né, presbítero Aldo? E do poder, pelo poder do Espírito Santo. Mas essa questão do sal, os Elsos usam uma palavrinha aqui no diminutivo. Perceberam a palavrinha? Qual foi? Pintadinha. Porque há um problema também. Se você bota sal demais na carne, você consegue comer? Justo, guerreiro. Justo. Isso, então há momentos para tudo, né, guerreiro? Há momentos que é a pintadinha, há momentos que você precisa entender que é um pouquinho, ou seja, cada caso é um caso. Boa a sua fala. Colossenses 4,6, olha, observe. A vossa palavra seja sempre agradável. Agora observe o que vem em seguida. Temperada com sal. Boa. Para saberes como deveis responder a cada um. Diácono Júnior, Paulinho Guerreiro. Paulinho, esse seu silêncio ensina tanto, você acredita? É igual o silêncio de Cléo. Esse jeitinho dele é assim, minha amiga, mas você tem uma mente prodigiosa, Deus seja louvado. Temperada com sal. Quem pediu aí? Neuma, microfone para Neuma. Gente, se alguém levantou a mão e eu não dei, por favor, levante de novo, porque eu confesso de coração, eu tenho um desafio realmente, isso. Sim. Minha mente esforça para enxergar apenas com o olho, eu não estou inventando não. Pode parecer que não, com esse olho aqui, eu tenho dificuldade de enxergar. Ambliopia, não é miopia, é ambliopia, doença degenerativa, que poderia ser corrigida até os 7 anos. Agora, naquela época, meu irmão, quem sabia o que era ambliopia, miopia? Então, eu tenho dificuldade, viu? Por favor, se me encontrar na aula correndo, grite meu nome, porque em movimento a visão fica mais ainda embaçada. Eu já encontrei de bicicleta, eu fiz assim. Pronto, tá vendo aí? Ó. Olha um exemplo aí, tá vendo? Eu fiz assim, ó. Ele nem tchum para mim. Verdade, verdade. Então, por favor, não me culpe, viu? Grite, pastor, faça como a Raquel. Pastor! Isso. Vai lá, Neuma. Sim, pastor. Falando em ser sal, o Espírito Santo que habita em nós, ele nos ajuda a ser sal, né? Essa semana eu tive uma prova, me colocando na prova, né? Trazendo meu testemunho, um advogado, amigo meu, aí ele, numa questão que a gente estava, né? Aí ele pediu para que eu mentisse. Não, você fale assim. Aí, imediatamente, a minha atitude, sendo sal, né, como temos que ser, eu disse, eu não vou falar assim. Fale você. Foi uma coisa, assim, automática em mim, sabe? Na hora, eu senti aquele peso. É um desafio. Eu ia mentir. Mas é gostoso agradar a Deus. Muito, muito, pastor. Usar de sabedoria, isso é ser sal, né? Também, né? O Espírito Santo que nos convence, que habita em nós, nos orienta a ser assim. Isso. A minha verdade não importa. A consequência é que ela vai vir me trazer, mas eu tenho que ser correta naquilo que eu creio, naquilo que eu prego. Isso. Presbítero Aldo, enquanto o presbítero pega o microfone, uma fala rápida, preste bem atenção. Não esqueça uma coisa também. Nossa relação com os de dentro e com os de fora. E uma palavra aqui para os de dentro. Por favor, não acreditem na doutrina do perfeccionismo de um setor do wesleyanismo do passado. A doutrina do perfeccionismo pregava que, uma vez em Cristo, o crente não peca mais. Não é bíblico. É a doutrina do perfeccionismo de um setor do wesleyanismo. Não são todos, não. John Wesley,
que é colocado como fundador da igreja metodista, uma igreja de Deus. O Wesley serve de Deus, mas teve alguns adeptos que defenderam a doutrina do perfeccionismo. Uma vez em Cristo não peca mais. Não existe isso. Então sairemos daqui todos oprimidos hoje, porque pecamos. E por que eu estou falando isso? 1 João capítulo 1 diz o quê? Aquele que diz que não peca está mentindo. Pecamos um contra o outro, justamente. Agora, qual é o caminho depois que a gente peca? Qual é a diferença do pecado praticado por um crente ou não crente? Confissão é concordar que você pecou. Confissão, gente, é igual a concordar que você pecou. Arrependimento, pedido de perdão. E aí, capítulo 2, 1 João, para consolar todo mundo aqui. Porque aqui a nossa reação não vai ser sal. Infelizmente. E quando a sua reação não for sal para o outro, filhinhos, não pequeis. Mas se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação, Ele é aquele que encobre os nossos pecados, que nos absolve dos pecados, não apenas os nossos, mas do mundo inteiro. Então há perdão de Deus para você, há sempre um recomeço em Cristo para você, para a glória de Deus. Agora tem que seguir a rota dele, concordar, ou seja, confessar, se arrepender, pedir perdão, reparar o dano. O que é reparar o dano, pastor? Se eu fui áspero com Gi na frente de André, então faz parte da reparação do dano, pedir perdão a G na frente de André. Eu reparei o dano. Presbítero Aldo. Eu gostaria só de pegar carona do que o nosso irmão Joelson falou agora há pouco, a respeito de uma pintadinha. Boa palavra, não foi? Foi. Não esqueçamos que apenas essa pintadinha de sal, ela dita de forma errada, sem sabedoria, e muitas vezes o próprio cristão pode justamente, entendeu? Além de contribuir para o mal, as consequências podem ser diferentes. Isso, diferente, tá certo? Então, boa. Tem um cântico que a gente canta, a semana passada mesmo nós cantamos. Ele fala que nós somos chamados para restaurar os corações, a fim de que sejamos, ou melhor, a fim de que se chamem carvalho de justiça, tá certo? Mas tem essa frase aí do hino que diz, para restaurar os corações. E o que restaura? Sal. E Jesus está dizendo aí que nós somos sal da terra, certo? Então, nós nos aperfeiçoamos no domingo aqui, para esse efeito do sal serem aplicados lá fora durante a semana. Isso. Então, dessa forma. Aí, junto com isso também, eu me lembro de um outro hino que fala a respeito do perfume de Cristo. Então, devemos exalar, assim como o sal. Segunda carta aos Coríntios. Assim como o sal. Bom perfume de Cristo. Ele sustenta o alimento. Devemos exalar este perfume de Cristo também com a nossa forma de vida, guerreiro, e testemunhando. Porque, de outra forma, entenda, se com essa pintadinha, de forma errada, nós vamos contribuir para que as coisas, infelizmente, piorem a situação, e, assim como o mundo, em vez de nós sermos um bom perfume, infelizmente, vamos cheirar mal, igual e da forma dele. Então, nosso efeito é ou para o sabor, ou então para contribuir, entendeu? A putrefação do mundo que jaz no maligno sem conhecer a Cristo. Isso, guerreiro, justamente. Excelente a sua contribuição. E vamos encerrar hoje por aqui. Tem uma plenária com o PH. Se os outros professores encerrarem agora também, facilita para o PH, não é? Mas só quero encerrar. E a UCP também, né, Vandinha? Isso, a UCP também. Maravilha, Vandinha. Parabéns pelo trabalho, viu? Eu só quero encerrar dizendo mais uma coisa. Próximo domingo, continuaremos. Domingo 26, hein? Domingo 26, continuaremos com essa lição maravilhosa, necessária. Será uma bênção. E entendam, em o nome de Jesus Cristo, o sal, ele impede o processo de apodrecimento, mas o sal também, ele tem uma ação de sabor. De sabor. Sabor à vida.
com todas as ressalvas no aspecto clínico de quem precisa não comer o sal, mas de fato uma comida totalmente sem sal é um desafio, não é, gente? É um desafio. Ainda que Deus, na sua bondade, tenha feito o corpo humano com a capacidade de adaptações, chega um momento que ele nem percebe mais, mas não é o normal, não é a ordinariedade. Significa também que o cristão precisa, na vida do outro, ele também gerar sabor. Sabor. A sua palavra seja temperada com sal. Agora veja se existe alguma coisa aí parecida. Veja a conexão no próprio texto. A vossa palavra seja sempre... Agora, como é que essa palavra se torna agradável? Temperada com sal. Entendeu como tem um aspecto então também de sabor? Queridos, às vezes o não, ele pode ser agradável se o não for temperado com sal. Mas se o não for sem o tempero do sal, por mais que você tenha razão para dizer o não, ele faz mal. Por isso a Bíblia diz que a palavra branda, atentemos para isso. Até para o incrédulo, a gente precisa dar uma palavra temperada com sal. Também não significa que a nossa palavra, por mais temperada com sal que esteja, ela vai ser sempre aceita, ela vai ser sempre aplaudida. Não, a Bíblia diz também que por ser sal, a igreja também vai ser o que, gente? Odiada. Pelo simples fato de ser sal, em alguns setores do mundo ela vai ser odiada também, sem romantismo. Aqui a eu vejo pregadores assim: se a igreja for mais parecida com Cristo, o mundo vai... Não, é mentira. Quanto mais parecida com Cristo, um setor do mundo vai odiá-la. O mundo vai odiá-la, o mundo vai persegui-la. Agora, dentro desse mundo, alguns serão beneficiados. Cristo disse: assim como perseguiram a mim, perseguirão vocês. Odiaram a mim, odiarão vocês. Por causa do meu nome, vocês serão levados a tribunais. Não esqueçam disso. Fiquemos de pé. Eu, nossa irmã...